Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui novamente. Hoje estamos iniciando uma nova jornada. Todas as segundas-feiras nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos para elas. Uma live exclusiva para mulheres, para estarmos trocando assuntos, para estarmos conversando, nos edificando, orando umas pelas outras. Eu acredito muito no poder que há na conexão entre as mulheres. Acredito porque eu sou fruto disso, sou fruto através da minha família, na troca das gerações e através de pessoas que Deus colocou na minha vida que nos fazem crescer. Então eu espero muito que esse tempo seja um tempo para você ser edificada, um tempo para você compartilhar com outras pessoas. Nós estamos salvando também, assim espero, se o Instagram permitir. Vamos estar passando no meu canal no YouTube, no link ali na minha bio, tem a inscrição, você pode clicar ali no link no YouTube e você já vai fazer a inscrição para o meu canal, tá? Ali vai ficar todos os vídeos, tem o vídeo do Reacendendo a Chama, com as lives que eu fiz com a Ana, fiz com a Ana Paula, nós vamos fazer a gravação. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre devoção. É um assunto que realmente tem feito muita diferença na minha vida, principalmente nos últimos meses, principalmente nesse tempo de isolamento, onde eu tenho descoberto coisas muito profundas na parte de Deus, da parte da palavra de Deus, e a gente queria estar compartilhando aqui um pouquinho. E hoje eu tenho uma convidada, uma pessoa muito querida na minha vida, falando sobre essa troca de mulheres, uma pastora Leonise. Ela é a pastora da nossa igreja, da IPI do Brasil Novo, ela é pastora auxiliar. E ela sempre foi uma pessoa assim que me edificou muito, sempre me tratou com muito carinho e sempre ministrou muito de Deus na minha vida. Então eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente caminha de mais pessoas, a gente vai mais longe. Então, assim, eu quero agradecer a Deus pela vida dela, pelas outras mulheres que Deus colocou na minha vida. E nós vamos estar conversando um pouco sobre devoção. Por que é que nós temos tanta dificuldade de dedicarmos um tempo exclusivo a Deus na nossa vida diária? Eu acredito que é uma dos maiores desafios, principalmente das mulheres. A gente não pode falar pelos homens, né? Mas pelas mulheres a gente pode realmente estar levantando esse assunto. Porque a gente fala assim, ai, é meu devocional, ai, hoje eu tive meu tempo com Deus, aí a gente fica pensando assim, meu Deus, mas eu não parei. Como que essa pessoa consegue passar um tempo exclusivo com Deus? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou chamar aqui a pastora Anice. E aí, vamos ver se vai dar tudo certo. Chamei, é só você aceitar aí, tá bom? Vocês dão um ok também a respeito, ver se o som tá tudo certo, tá? Se vai ficar tudo certo. Oi, Oi, pastora. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? E você? Obrigada pelo Tudo bem. convite. Tudo bem. Meninas, eu preciso que vocês nos comuniquem como está o som, porque toda vez que a gente duplica a live, convida outra pessoa, às vezes dá algum probleminha. Então, vocês vão me dar um ok se o som tá tudo ok. Tá? Pastora, fala um alô aí pro pessoal, Oi, vamos ver como pessoal, está o boa som. noite. Graça e paz. Bom estar aqui com vocês. Obrigado, Gi, muito obrigado. Você é uma bênção de Deus na nossa vida. Glória a Deus por estar aqui. Eu fiquei pensando nesse momento, eu falei, meu Deus, quanta honra, quanta graça. A honra é nossa. Muita bênção. Então, muito bom, pastora, muito bom. Eu estava falando aqui para as meninas que essa conexão que nós temos
com as pessoas, né? Mulheres edificando mulheres, mulheres que inspiram mulheres. Estão falando que tá baixo o som, pastora. Eu acho que a senhora pode aumentar um pouquinho o seu som, tá bom? Que isso é muito importante. Melhorou assim? Tá bom assim? Para mim, melhorou. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Melhorou. Melhorou? Então tá Vamos bom. ver, né? Uhum. Ok? E nós estávamos falando sobre isso, né? Que essa importância da gente se conectar, da gente edificar uma outra. Eu acho que o que falta em uma outra tem. Essa é a grandeza do reino, né? Da gente poder se edificar através da comunhão, através da amizade, da troca, né? A palavra de Deus nos ensina. E Deus sempre me coloca no coração, sabe? De estar incluindo pessoas, de estar honrando pessoas que fazem diferença na minha vida, que me inspiram na minha caminhada com Jesus. E eu queria hoje estar levantando um assunto que eu acredito que a maioria de nós, mulheres, temos dificuldade de lidar, que é a nossa vida de devoção a Deus. Então eu trouxe essa palavra devoção pensando em um momento exclusivo a Deus. Não na nossa vida como nós vivemos, mas um tempo exclusivo a Deus, que nós dedicamos à oração e para ouvir a Deus e receber o ensinamento dele, a orientação dele para a nossa vida, tá? Então, eu queria, assim, que a senhora estivesse compartilhando conosco nessa sua caminhada. Quantos anos a senhora já tem de ministério? E se a senhora acha que isso é muito comum? Que a gente realmente, às vezes, vamos dizer, a gente enfeita um pouquinho, né? A gente, às vezes, fala, a minha vida com Deus, meu devocional, minha oração, mas, às vezes, não é aquela coisa que a gente compartilha mesmo, né? A gente vê que as mulheres têm muita dificuldade, eu falo por mim, né? Eu acho que a sua internet está travando um pouquinho. A gente esquece que Deus está ouvindo. Você está me ouvindo? Tudo certo? Estou te ouvindo. Então você pode dizer. Um pouquinho, mas está me ouvindo? A senhora está no Wi-Fi ou não está na internet do celular? Eu estou na internet do celular, estou do celular e Wi-Fi. Conectei os dois para melhorar a conexão. Entendeu? Tá. Coloquei os dois. Tanto Wi-Fi. Então tá. Pode ficar à vontade para falar sobre esse assunto. Para quem está chegando agora, nós vamos falar sobre devoção. Tá bom? Tá joia. Olha, Gi, já cumprimentei a todos, sejam todos bem-vindos. Tem pessoal lá da Bahia, do Presbitério Bahia. Que bom que vocês estão aqui, minhas amadas, daqui também de Prudente, região, as irmãs todas aqui. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Deus. Obrigado, Gi. E o tempo que eu tenho, acho que desde a minha conversão, só que assim que eu estou na obra mesmo, servindo ao Senhor, desde a conversão. Agora, ordenada tem 16 anos. Eu sou ordenada e eu sirvo ao Senhor, né? Então, a devoção, Gi, servi lá na Bahia, no Presbitério Bahia também, muito bom. A devoção nos faz ter um contato íntimo com Deus e direto com Deus. Então, é igual você falou, nós vivemos na presença do Senhor diariamente. Só que nós precisamos entender que nós precisamos, assim como Jesus se retirava para orar, se retirou para jejuar, e nós vemos tantos personagens bíblicos, a gente pode ver que nós também não somos diferentes. Então, eu não escolhi um texto específico, mas eu vou deixar aqui, porque eu não vou pregar, vai ser um bate-papo sobre, né, devoção e sobre como que a gente pode fazer isso, como a gente pode melhorar. Então, que Deus fale o nosso coração. Nessa hora, o Espírito Santo de Deus vai falar e nos encher de virtude dele, né? Dos dons dele. Amém. Então, a partir de Jesus, nós vivemos na presença de Deus, né? Nosso nome foi escrito no livro da vida.
a gente passa a ser filho de Deus e passa a viver. Mas a gente corre o risco de achar que isso é tão cotidiano que a gente levanta e deixa isso para, vamos supor, mais tarde, quando a gente já fez algumas coisas. A devoção é um tempo separado para você estar com Deus, para você ouvir Deus. Mesmo que você não consiga ouvir no seu coração, ou Deus está um tempo em silêncio, mas Ele está falando na sua palavra, então você permanece fiel, é separar um tempo. Então, eu creio que a primeira coisa na devoção que nós temos que fazer é decidir. Primeira coisa que você tem que decidir. Mas eu não consigo, é verdade. Se a gente deixar à mercê do nosso dia e de tudo que a gente precisa fazer, das atividades, de cuidar da casa, muitas cuidar dos maridos, dos filhos, dos estudos, do trabalho, nós não vamos dar prioridade. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer dentro de nós é decidir. Nós precisamos decidir o que é prioridade. Temos muitas prioridades. Temos prioridade de fazer uma comida, temos prioridade de estudar, prioridade de trabalhar, prioridade de cuidar da casa. Mas qual é a prioridade das prioridades? Uma só, que foi a que Maria escolheu, que era a prioridade. Quando Jesus estava falando ali para Marta e Maria, Jesus estava falando de prioridade naquele momento. Não que o que Marta estava falando não era importante, mas a prioridade. Então, a primeira coisa, a gente precisa tomar uma decisão. A segunda coisa, a gente precisa definir o que é prioridade para nós. Qual é a prioridade das prioridades? E colocar ela em primeiro lugar. Então, a terceira coisa seria assim, não importa a hora que eu vou levantar. Se eu vou levantar às 6, se eu vou levantar às 5, se eu vou levantar às 7, se eu vou levantar às 9. Não levantar muito tarde, porque não rende o dia, né? Mas, primeiro, o que eu vou fazer primeiro? E eu vou só, aí depois deixar você perguntar mais, eu vou só falar uma coisa. Eu gosto muito de caminhar de manhã. Gosto muito, agora não está dando, porque à tarde, à noite já eu tenho os compromissos e não dá, a gente já está cansado e tal. Então, como que eu faço? Se não der tempo de eu fazer uma devocional gostosa, com Deus, tranquila, suave, serena, eu faço uma oração breve, entrego o meu dia ao Senhor, tomo meu café, vou caminhar. Quando eu volto, eu faço a minha devocional completa. É prioridade na minha vida? Sim, é prioridade. Eu não posso deixar de fazer a minha devocional. Então, eu preciso decidir na minha vida que eu não vou viver sem fazer minha devocional, porque eu preciso falar com Deus. Gi, eu preciso todos os dias. E às vezes você não vai ouvir dentro de você a voz de Deus, mas você vai saber que você está perseverando e aí Deus vai falar. Uma hora ou outra Deus vai falar. Você vai sentar, fazer a sua devocional, ler a palavra e Deus vai falar com você. Então, devoção é dedicação. Devoção é entrega, né? Eu não busquei no dicionário não, mas a própria palavra já diz, né? É entrega. E para fazer isso... Admiração. Isso. E a gente precisa renunciar a algumas coisas, né? Enquanto isso não for prioridade na nossa vida, nem marido, nem filhos, nada é tão prioritário como buscar o Senhor e a vontade do Senhor, porque é ali nessa devocional que o Senhor revela a sua vontade para a nossa vida. Certo? O Senhor fala com a gente. Sabe, eu queria compartilhar com a senhora e com as meninas também. Nós estávamos, né, pensando sobre o assunto, né? Eu até te mandei alguns áudios, pensando sobre a comunhão, pensando sobre essa questão do que foi tirado, né? Do que foi tirado. A Angélica está falando, tá sem som. O pessoal tá sem som? Não, tá sem som. Vocês estão me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Então, quem que está sem som? Galera. Som, a Angélica, a Gisele ou eu? Ah, sim, entrou. Eu acho que fica caindo, viu, Gi? Não sei. Não. Tá normal agora, tá normal. Não, acho que tá normal. Acho que tá normal. Bom,
Então, nós vamos. Eu estava falando sobre a comunhão. E, pastora, eu tive assim eu vejo que foi uma revelação mesmo de Deus, porque eu já li tantas vezes ali a primeira parte de Gênesis, Uhum. ali do capítulo 1 até o capítulo 3, que fala sobre como Deus formou o homem. E aí, depois veio Deus ele formou o homem e ele orientou o homem no Éden, que era o lugar de descanso, o lugar de comunhão com Deus. Deus ele vinha se encontrar com o homem naquele lugar, ele escolheu aquele lugar. Então, se a gente for levar para uma analogia, uma questão seria a comunhão, seria a primícia ali, aquele momento. E aí, quando Deus fala para o homem não coma daquela árvore, ele fala em um momento o quê? De comunhão. Ele orienta o homem antes da queda para ele não comer aquilo. E aí vem a questão da mulher, que ela ouve a serpente, né? Que aquilo já entra no coração dela. E aí, o que acontece? Deus fala assim, olha, a gente vai precisar tirar eles do jardim, porque agora eles serão como um de nós. E o que acontece quando eles estavam lá, antes do fruto? A palavra de Deus diz assim, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Sim. Quando eles pecaram, o pecado é a separação. Então, o Éden era a comunhão. Depois a senhora me corrige se eu estiver errado, tá? Não tá correto. Porque o Éden era a comunhão e aí o pecado foi o quê? A apartação, a separação. Aquilo que trouxe a separação do homem, da comunhão do homem direta com Deus. Né? E aí o Deus falou para eles, agora vocês vão viver lá fora, né? Vão viver, vão ter as consequências, vão viver lá fora. E aí, o que aconteceu? O primeiro momento que eles comeram, eles viram que eles estavam nus. E eles procuraram roupas, procuraram esconder a parte do corpo. E isso me chamou muito a atenção, porque na devoção, no momento que nós dedicamos exclusivamente, eu não digo que eu falo com Deus o tempo todo. Não, eu fui assim a minha vida toda. De dar desculpa para mim mesma que eu falava com Deus o tempo todo, porque eu falava com Deus no carro, eu falava com Deus cozinhando, falava com Deus trabalhando, eu ouvia um louvor, tal. E aí, Deus começou a me chamar. Deus começou a me chamar para esse Éden. Só que na hora que eu chego nesse Éden, a hora que eu chego nesse momento onde só estou eu e ele, eu vejo a minha nudez. Eu vejo quem eu realmente sou. Porque Deus, ele não tá bravo com a gente. Ele não tá assim, olha, você prometeu para mim que esse ano você ia ler a Bíblia e você não leu. Você tá aí, ó, fazendo um monte de coisa e não tem um tempo para mim. Deus não tá de bico conosco. Só que a hora que a gente vai até a presença dele, por que a gente foge da presença dele? Porque a gente vê a nossa própria nudez. Isso mesmo. Eu acordei com isso, assim, sabe? No sábado, pensando, e o que foi que realmente Satanás roubou de nós? Que foi devolvido através de Cristo? A comunhão. A comunhão. Porque nós somos separados por causa do pecado. E daí depois Cristo vem e restaura a comunhão. Só que quando eu vou até Deus, eu carrego essa culpa. Essa culpa humana, essa culpa de não ter essa propriedade de chegar até Deus. Por mais que eu me sinta amado, né? Me sinta amada por Deus, por mais que eu me sinta aceita por Deus por causa de Cristo, a hora que eu retiro um tempo para a minha devoção, não tem como eu esconder a minha nudez de mim mesma. E a gente foge disso. Só que existe um segredo.
Existe um lugarzinho que, por mais pequeno que seja, desse momento de devoção, que é onde a gente tem coragem de olhar para a nossa própria nudez e a gente reconhecer, olha, pobre, cego, miserável que sou, né? Não existe um justo, mas por causa de Cristo, o véu foi rasgado e eu posso ir até Deus. E Deus, ele faz eu não me envergonhar mais da minha nudez. Né? Eu posso ter esse lugar, esse Éden, que é a presença. E eu vejo que Satanás, ele está querendo roubar isso de nós. Ele rouba isso da gente porque a gente sente culpa. E daí que a gente não vai até a presença. Ah, eu sinto culpa porque eu não tirei um tempo, porque não foi prioridade. Como a senhora falou, não foi a primícia do meu dia, eu não decidi. Então eu vou me enrolando, eu vou me embolando como Marta, né? Marta, Jesus, você não tá vendo aí a Maria? Eu tô aqui fazendo um monte de coisa e a Maria tá parada aí aos teus pés, né? E ele diz, ela escolheu a melhor parte. Ela estava diante dele assim como ela não estava oferecendo uma performance, né? E aí eu fiquei pensando, quantas coisas o Senhor quer revelar para nós quando a gente se dispõe a ficar nu. Porque ele falou, não falou? Ele falou para o homem, não vai lá, não faz isso. Mas era para o bem. Isso, é. E aonde que Deus fala conosco? Aonde que Deus orienta a nossa vida? É no culto? Sim. É através das pessoas? Sim. Só que as nossas intimidades, né? A nossa orientação profunda na nossa alma, de como deve ser conduzida a nossa jornada, não vem através de terceiros. Não é? Não. A senhora não acha que as pessoas esperam muito, por exemplo, uma forma, assim, uma orientação, eu vou no culto receber uma palavra. Ok, Deus vai falar porque Ele é bom, Ele fala, é misericordioso. Mas eu acho que as pessoas perdem, nós perdemos o melhor de Deus, a orientação de Deus, os mistérios, os segredos de Deus, os sonhos de Deus, porque a gente não tem essa coragem de ficar nu. Coragem, igual você falou. Coragem. Porque eu creio o seguinte, que quando você vai no culto, você vai aberto para receber. E a palavra é para a gente, né? A palavra é para quem está ali, o servo consagrado, a serva consagrada, vai orar, vai buscar a palavra e vai trazer aquilo que Deus mandou. Então, mas nessa devocional há esse fortalecimento. E é igual você falou, e Deus vai falando. Não tem como Deus não falar se nós fizermos a nossa devocional. Mas a gente também não pode se sentir culpado. É um paradoxo, viu Gisele? Mas a gente... Porque eu acho que a gente vem carregando essa culpa, né? Mas a gente também não pode, porque eu fico pensando assim, o que é fé, né? A gente pensa assim, fé é eu sentar aqui, fé é a certeza, a convicção das coisas que não se viam, mas a convicção de que vai acontecer. Então, tá bom, é certo, Hebreus capítulo 11, isso é fé. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar meus braços e não vou fazer nada? Não. Ao contrário, é porque tudo aquilo está prometido, eu vou buscar. Entendeu? Eu tinha um projeto para entregar, e eu preciso falar isso num minuto para vocês, para dar esse testemunho. Eu tinha um projeto para entregar, né, na minha pós-graduação, e eu estava orando, eu só fiz algumas linhas e chorando para Deus. Senhor, faz 20 anos quase que eu larguei, não volto para uma faculdade, né? Desde 2004, 16 anos. Como que eu vou fazer esse projeto? Tal. E Deus falou assim para mim, Gi, Deus falou, sua nota é 9. Não é maravilhoso? Glória, minha nota é 9, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, a minha nota é 9. Sabe o que eu fiz? Levantei dali, comprei 4 livros, tinha mais uns 10 aqui na estante, eu sabia que a minha nota seria 9. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou fazer. Deus te encorajou, né? Já te revelou, te encorajou. É fé, Gi. Fé é a certeza daquilo que está prometido aqui, que eu vou caminhar. Deus falou assim, você vai me buscar e você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Buscar-me-eis, me acharei. Buscar de todo o teu coração.
Aí as pessoas às vezes falam assim, olha, mas eu não consigo buscar de todo o teu coração. Se você se ajoelhar ali e você chorar, e você não estiver conseguindo orar, mas você consegue se lembrar do Salmo 23, consegue se lembrar, ler um pouco o Salmo 18, que é Salmo de libertação, Salmo 51, ora o Pai Nosso, ora o Credo Apostólico, que é muito lindo, não consegue às vezes falar nada, mas vai na sua devocional, vai na presença de Deus, essa perseverança. Lá no culto nós vamos receber, você pode trazer uma palavra para mim, uma palavra reveladora. Olha, Deus mandou dizer isso para você, vai ser uma bênção, tal, tal. Só que é lá, Deus falando com você no seu devocional, que a vida vai fluir. E outra é o toque do Espírito Santo no nosso espírito. É o Espírito Santo em nós. Deus vê quando a gente está de coração. Pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, pode ser 10, pode ser uma hora, mas Deus vê quando a gente está sedento, como a corça. E aí, eu acho que se a gente ficar preocupado, por exemplo, em encaixar na nossa agenda, então assim, eu olho para minha agenda e eu vejo que eu não tenho tempo. E aí eu falo, eu não vou parar 5 minutos. Aí é onde vem de novo o quê? A culpa e a separação. De novo. Só que a gente esquece que todas as outras coisas, elas se encaixam conforme a primeira, como a senhora falou, minha primeira escolha. Minha primeira escolha. Então, então assim, a sua dica seria, então, o meu primeiro momento. Então, nem que for para eu acordar 10 minutos mais cedo, para eu respirar e para eu orar a Deus ali. Isso. E o que a senhora indica, por exemplo, para mulheres que não têm esse hábito, como começar a ler? Como começar tipo assim, a se conectar com Deus e não ficar se sentindo assim, perdida? Isso. Porque, Gi, a devoção, ela nos conecta, a gente quando entra na presença de Deus, ajoelhado, sentado numa cadeira, numa poltrona, num jardim, certo? Que é muito bom. Quem está presente ali é o Pai, o Filho, que morreu por nós, e o Espírito Santo, e a palavra, não é verdade? A palavra de Deus. Então, eu sempre oro e depois leio, em seguida já leio. Porque se eu for olhar o que eu tenho para fazer, tudo que eu tenho para fazer, eu trabalho, a gente acaba trabalhando e socorrendo as pessoas. E a gente não dá conta nem do que tem para fazer, né? E dirá tirar um tempo. Então, se você encontrar tempo para você separar tomar a decisão de olhar para a sua cama e falar assim, olha, eu não deito aqui enquanto eu não tiver um tempo com Deus. Todos os dias da minha vida, enquanto eu tiver vida, eu não deito nessa cama sem ter um momento com Deus, um encontro com Deus, sem falar com Deus, sem ler pelo menos um versículo da palavra por dia. Se você tomar uma decisão e fazer de Deus essa prioridade, dessa devoção, certo? Isso tudo mais que você fazer, os outros vão falar assim, nossa, você faz tanta coisa, como você consegue? Porque a primeira coisa que eu busco é Deus. Eu busco Ele primeiro. E dele é que advém todas as coisas para a minha vida. É lá do céu, é lá do trono de Deus que é derramado todas as águas, que a palavra é aberta, que eu tenho discernimento espiritual no meu dia, que é do Senhor que eu recebo. Então, a prioridade mesmo. Agora, o livro, eu creio o seguinte, para quem está começando, o livro de João é maravilhoso. O primeiro livro, para mim, seria João. Ele fala do amor do Pai, revelado em Jesus, ele fala do amor de Jesus, da encarnação de Jesus. Isso enche a nossa vida de amor. O segundo seria Efésios, que é o livro que nos coloca ali na comunhão do corpo de Cristo, porque o Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, nós precisamos estar juntos. Não é verdade? O Cristo, ele está junto com o seu corpo, não está separado do seu corpo. Então, a gente tem que estar junto no corpo. Não tem como a gente ter Jesus e estar fora do corpo. Então, seria Efésios, que fala da nossa batalha espiritual para a gente estar junto, do nosso enfrentamento, da nossa armadura. E os dois livros principais. E os Salmos, eu não preciso nem dizer que seria o terceiro, porque os Salmos... Os Salmos a gente aprende a orar, né? Os Salmos... E sabe, pastora, pensando nisso, né? Por exemplo, o próprio Davi. Existem salmos, né, ali que fala, né? Se eu for no mais profundo
mar, se eu for no mais alto monte, se eu fugir, ele vai estar. Então, Davi, ele era meio fujão, né? Porque ele também tinha, vamos dizer assim, a síndrome do Adão e da Eva, né? Que ele pecava e ele queria zarpar, né? Então, assim, né? Vamos dizer assim, ninguém... Não é coincidência, né, gente? Isso aí tá no nosso DNA. No nosso... E a gente, realmente, a gente tem essa tendência, né? Por causa da nudez, por causa da gente reconhecer a nossa nudez. E como a senhora disse, né, da gente às vezes tentar fugir. E os Salmos, ele nos revela, né, ele nos ensina, né, a colocar diante de Deus, né, quem nós somos. E sabe, eu vou falar, eu tenho acho que 20 anos, 22 anos de jornada, né, caminhada, reconhecendo Cristo, começando a conhecer a palavra. E eu nunca fiz assim, falar assim, olha, esse ano eu vou fazer a leitura da Bíblia. Eu nunca, tipo assim, eu tenho certeza que eu já li a Bíblia inteira. Mas eu nunca fiz um propósito. Porque eu sempre fui, eu sou assim, eu falo com Deus o tempo todo, e tá. Só que Deus, ele realmente me tirou do barulho. Ele me tirou de todas as... A senhora acompanhou esse meu período, né, de transição, que Deus falou para mim, filha, agora eu vou te pegar e vou trazer você um tempo para mim. E eu saí de lugar, porque eu sempre trabalhei com gente, com muita gente. Sempre estive com pessoas, trabalhei em escola, trabalhei em escritório, trabalhei em comércio e trabalhei na igreja. Sempre em ambiente corporativo, um ambiente com muitas pessoas. Então, tipo assim, acordava, gente. E aí, o que Deus fez comigo agora nesse último ano? Ele pegou e me trouxe para trabalhar dentro, assim, da minha casa, num home office, né, com meu esposo, mas assim, não a minha atividade dentro ali da empresa do meu esposo, eu não troco informação com ele tá na área dele, eu tô na minha, então agora eu tô trabalhando aqui em casa, porque a minha filha tá aqui, e eu tô o tempo todo sozinha. E foi quando eu comecei a entender que quem perdia tempo era eu. Que quem perdia de conhecer sonhos, palavras, coisas que Deus queria revelar para mim, para minha família, para minha vida profunda, quem era eu, a minha nudez, eu que perdi. Deus não estava zangado comigo. Então, quando eu deixo de ouvir, quando eu deixo de tirar esse tempo, eu estou perdendo segredos. Quem que não quer saber um segredo? Você quer ligar para uma amiga e falar assim, olha, tem um negócio para te contar. Faz isso com a pessoa e não conta. Fala, mas só vou te contar sábado. Só vou te ver sábado, hoje é segunda. Ó, mas tem um negócio para te contar. Essa pessoa não sossega enquanto ela não saber, não é? Ainda mais nós, mulheres. Então, assim, olha, eu tenho amiga, eu tenho uma novidade para te contar, mas eu quero te contar pessoalmente. Mas quando a gente vai se ver? Só sábado. Não, amiga, pelo amor de Deus. Hoje é segunda-feira, você vai me matar de curiosidade. E daí Deus fala na palavra dele que o segredo do coração dele é para quem tem intimidade. É para os íntimos. Os íntimos. E aí a gente perde essa riqueza, essa grandeza de falar, olha, Deus pode revelar para mim coisas que ele tem a meu respeito e eu tô perdendo meu tempo. Tem duas coisas muito importantes aí hoje. Eu penso assim, primeiro, Jeremias, né, capítulo 33, o Senhor fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que coisa linda! Então, vamos clamar. Deus vai responder, vai revelar, vai mostrar, vai dar. Ele espera isso. Agora, outra coisa, uma coisa muito importante, você falou sobre culpa, né? É muito importante a gente entender que nós não somos perfeitos. Nós nunca vamos ser perfeitos até
quando nós caminhamos em santidade, a palavra nos santifica, a palavra de Deus vai nos limpando, nos purificando, nos santificando, somos lavados pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus que vai nos santificando. Mas só vamos ter a plenitude mesmo lá na eternidade com Jesus. Então, às vezes você fala assim, puxa vida, mas como que ela consegue? Esforço. Não adianta. A gente não ganha conhecimento da palavra por osmose. Faz deitando em cima dela. Não é lendo. Mas é uma devocional. É igual você falou, eu achava que eu estava o dia inteiro com Deus, né? Está. Porque a partir do momento que você foi comprado pelo sangue de Jesus, você está na presença do Senhor o tempo todo. Mas você separar para estar ali no Éden, nu diante do Senhor, é diferente. Na presença, no jardim de Deus, que é Jesus, que é a videira, e lá sai um rio de água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Para você estar ali, para você se desnudar de tudo que você é, para se vestir com as vestes de Jesus, tudo isso você precisa, então, se esforçar. Então, aqui é o outro paradoxo. Nós precisamos não nos acusar. Não vamos acusar. Não deu. Fala, Senhor, eu quero que teu Espírito Santo me leve. É o Senhor quem vai levar, é o Espírito Santo quem vai levar, é o Espírito Santo que vai tocar, é o Espírito Santo que vai fazer tudo. Eu quero que o Senhor me leve a buscar-te, Senhor, a te adorar mais e mais. Então, isso é uma busca. Então, não é se culpar. Às vezes a gente se culpa, né? Às vezes, poxa, não busquei. Mas nós precisamos buscar mesmo essa prioridade e buscar ela e determinar ela para a nossa vida. Mesmo que a gente esteja em dias bons ou dias ruins, dias de tribulação ou dias de paz, dias de angústia ou dias de alegria, né? Mas isso precisa ser uma constante. Tem um livro muito fininho, muito bacana, do Charles Window, Intimidade com Todo-Poderoso. Você já leu ele? Já leu? Eu acho que não. Charles Windows. Intimidade com Todo-Poderoso. É uma graça, um livro fininho. Lógico que tem os Pais do Deserto para a gente orar, que é uma benção. Para a gente ler, que é uma benção. Mas esse livro, ele é assim, ele toca o nosso coração. Então, a devocional, eu vou só falar isso aqui e passar para você. A devocional não pode ser uma coisa assim imposta. Mas tem que ser uma coisa, deixar o Espírito Santo de Deus mover a gente para a presença de Deus. Se a gente não deixar, o inimigo não quer. Porque quando Satanás veio na serpente, porque a serpente não era Satanás, era um animal selvagem, quando Satanás veio sobre ela, o que ele queria era tirar eles da presença de Deus. Era isso que ele queria. Não é verdade? E foi isso que ele conseguiu. Era tirar eles dessa pureza que é estar na presença do Senhor, de ouvir o Senhor, de estar com o Senhor na viração do dia. Todos os dias, meu relógio desperta às 6 horas da tarde, eu vou para as janelas do meu apartamento e eu só adoro. Eu canto louvor, eu adoro, eu ergo as mãos. Às vezes eu oro para os hospitais aqui, mas tem outro horário para orar para os hospitais, que é meio-dia. Às 6 horas eu vou, 5 minutos, 3 minutos, de pé mesmo, vou em todas as janelas, adoro. Senhor, eu estou aqui. Eu falo, olha, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Olha, eu aqui, eu te amo, eu te adoro. Eu faço isso direto. E o Espírito Santo vai renovando. Tem dia que o inimigo quer tirar, mas isso já é um propósito do meu coração. Certo? Então, sabe, pastora, pensando sobre isso, também queria deixar assim, assim uma reflexão, como nós encaramos a graça. Porque como nós vivemos pela graça, né, quando aconteceu a queda, Deus não deixou de falar. Né? O homem saiu do jardim, mas aqueles que se retiravam, aqueles que buscavam, o Senhor levantou como profetas. E foram profetas e são profetas na nossa vida até hoje, através da palavra. Porém, nós somos da época da graça. E porque também nós somos da época da graça, eu acredito que a gente não entende muitas vezes o valor da graça
e o nosso papel na devoção. Porque nós não somos o objeto de devoção. O Senhor é quem deve ser adorado. Então a gente às vezes involuntariamente a gente inverte esses papéis. A gente só, né, a gente quer que Deus fala, mas aí quem que é o objeto da adoração? Quem que é o objeto da devoção? Não é o homem, é o Criador, não é a criação. E aí, porque eu até conversei com a minha amiga hoje à tarde, por que a gente fala é de graça? Mas o é de graça, gente, é de graça porque é um preço que a gente não pode pagar. Isso. Não é porque não tem valor. Isso mesmo. A graça, ela é de graça porque é um preço que ninguém pode pagar. Somente Cristo fez isso por nós. Nós não seríamos capazes de fazer isso. Então, por isso que é graça. Mas a graça tem muito valor. Sim. E nós esquecemos que nós fomos feitos para adorar. Nós não somos merecedores de nenhuma adoração. Mas nós temos responsabilidade, compromisso em adorar. E como nós vamos adorar sem nos devocionar? Sem ter devoção a Deus? Então a gente fala que a gente ama a Deus, então, como a senhora falou lá em Mateus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Só Ele vai prestar culto. Mas quem é o objeto da adoração? Se eu falo, eu não tenho tempo, eu não sei encontrar na minha agenda um tempo, ou eu penso assim, eu tenho que arrumar minha agenda para dar um tempo. Involuntariamente, quem é o objeto dessa adoração? Sou eu, né? E o que eu estou fazendo, né? Tudo que eu estou fazendo. Isso dói, porque mostra de novo a nossa nudez. Mostra. A gente fala, eu estou usando de novo. Eu estou usando da graça de novo. Eu não estou entendendo qual é o meu papel dentro desse evangelho. E mostra eu não estou entendendo. Nós, né? E mostra que Deus é um acessório. Não é verdade? Deus é mais um acessório na nossa agenda. A Bíblia é mais um acessório na nossa casa. Não é verdade? Deus não é prioridade. Quando Deus é prioridade, não vou dizer que é fácil, igual eu falei, não pense que é fácil. Você estudando para ser pastora, vai ser nossa pastora, se Deus quiser, uma grande pastora, já é, né? E então, a gente... o lugar que Deus ocupa no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa alma, no nosso viver, isso que é prioridade. Às vezes você fala, poxa vida, mas eu tenho um seminário para fazer hoje e eu vou entrar às 8 da manhã, vai até às 10 da noite. Naquele dia você vai orar menos, com certeza, mas você vai fazer a sua oração, a sua devocional, mas no dia que você tiver mais um dia, mas para Deus, né? Tudo para Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. E aí a gente se torna dependente das pessoas, certo? Deus quer curar o mundo, Ele já enviou Jesus. Ele estendeu o braço dele, que é Jesus, para curar. E tem pessoas que querem intermediário, e a cura está em Jesus. A gente pode ajudar, pode contribuir, mas a cura está em Jesus. E a gente precisa mesmo de ter esse tempo, viu, Gi, com Deus, precisa separar um lugar. Eu tenho 3 lugares aqui no meu apartamento que eu oro. Aqui no escritório, numa poltrona, no sofá ali ao meio-dia e no meu quarto no tapete e lá nas janelas. Mas então, esses meus lugares. Mas a gente tem que ter esse lugar da adoração. E adorar não é ficar falando, ai, Senhor, o Senhor é onipotente, onipresente, onipotente. Não. Às vezes você se ajoelha e começa a cantar. Você lembra de uma canção que fala, Senhor, essa casa é tua, esse coração é teu. Tem uma canção do Jardim que fala, muito linda, não sei se você já ouviu, da Amanda Vanessa, muito linda, que fala do Jardim. Então, Eu Quero Jesus, é o nome da canção, né? Então, adorar, cantar louvores e falar com o Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de ti, me abraça. E é de lá que vem a nossa comida, então, o nosso pão, a nossa bebida.
É desse lugar onde não cabe mais ninguém. Eu costumo pensar, sabe, que Deus ele tem uma mesa. Satanás Oi? não quer. Deu uma travadinha. Deu uma Satanás, travadinha. ele não quer isso. Não. Oi, oi. Ele Oi, oi. trabalha dia e noite, principalmente nos últimos tempos em que ele está mais acelerado, para a gente ficar cansado, para a gente ficar desanimado. Mas nós esperamos na palavra. Uhum. A gente vai ler a palavra, nós vamos orar, vamos meditar na palavra. Outra coisa muito importante, Gi, é ter um texto que às vezes vai ser rema para você naquela semana, certo? Uhum. Quando eu comecei essa pós, eu cheguei no seminário presbiteriano de Campinas, tinha 42 homens, porque a segunda turma estava se formando ainda, e só eu de mulher. Eu cheguei e eu fiquei hospedada no seminário, só eu de mulher, né? E eu dobrei meu joelho, eu chorei tanto. Aí Deus me deu o Salmo 126. Eu falei, Senhor, como que eu vou aguentar isso? Homens inteligentes, doutores e não sei o quê, não sei, como que eu vou fazer com esse... Como que eu vou fazer, Senhor? O Senhor me deu o Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Falei, Senhor, eu vou seguir nessa palavra. Faz um ano e pouco que eu estou nessa palavra. Então, quando eu receber o meu certificado, eu vou vir com os meus feixes cantando. Então, é muito importante a gente ter uma palavra, Senhor. Não é ficar pedindo, Senhor, eu quero uma palavra. Não. Aquilo eu estava orando e Deus trouxe. E eu fui lá e comecei a ler. Ele revela. E revela, e eu parei nesse salmo, e eu comecei a chorar abundantemente nesse salmo. Deus falou. Então, Deus, não estou dizendo que Deus não fala se você abrir, mas eu estou dizendo que é essa busca, né? Então, a adoração é estar na presença, é ficar nu, igual você falou. E outro, lembrando que Satanás não quer isso. Foi por isso que ele... O que ele revelou, Satanás, lá, quando ele falou para ela? O que aconteceu quando ele revelou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele quis revelar quem ele era e quis apagar e encobrir quem era Deus, do coração do homem e da mulher. Então, aí Deus falou, não vão comer da árvore da vida, porque senão eles vão ficar pecadores imortais. Então, tem gente que não compreende por que Deus tirou do Éden, né? Para poder preservar a vida deles, para cumprir a promessa, depois do pecado de Jesus, vir e nós termos a redenção. Então, mas o que Satanás quis ali, ele já era caído, desobediente, ele quis se revelar para o ser humano, revelar o bem, revelar o mal, o bem Deus, o mal ele, e até hoje ele tenta. Então, às vezes sente cansaço, a gente sente mesmo, porque a gente trabalha, né? Mas a gente precisa tomar uma decisão, ter a nossa prioridade, colocar número 1 na nossa agenda, e orar e ler a palavra, porque a palavra é que nos alimenta. O Espírito Santo, ele gera em nós a palavra, ele gera vida em nós através da palavra. Amém. É da palavra, ele vai entrando, e ele vai falando, olha, você pecou aqui. E outra, hein, na presença do Senhor, a gente mais chora do que ri. Certo? Porque, igual você falou, a gente está liberto por Jesus, o reino já veio, mas ainda não é o reino definitivo. A libertação total. É o rio que vem, o rio que lava. Isso. É a fonte, né? Jesus, ele é a fonte. Ele é a fonte. E eu acho que é muito bom a gente poder relembrar disso. E assim, aqui vai o nosso desejo, primeiramente para nós, né? Que a gente nunca esqueça que para que a gente existe, qual é o nosso principal chamado. Nós somos chamados para adorar ao Senhor. Nós somos criados para a glória do Senhor. E eu preciso aprender a desenvolver a devoção ao Senhor. Eu preciso priorizar, escolher, decidir. Como a senhora disse, relembrando também o livro de João, o livro de Efésios. João revela quem é Jesus. Efésios revela muito o plano de Deus para a igreja, como Deus se manifesta, né, pastora, na vida da igreja. E a gente precisa lembrar que Satanás, ele
ele colocou, né? Ele instigou o homem a pecar, ele apresentou a separação, mas que Jesus, Amém. ele trouxe a comunhão, ele restabeleceu a comunhão perdida na criação. Amém. Então, meninas, não percam a melhor parte. Acho que uma mulher tão maravilhosa como a pastora, uma mulher simples, uma mulher que sempre, eu falo assim, olha, como Deus é generoso comigo Oh, Deus. por me presentear sempre com mulheres assim que me inspiram na caminhada. E assim, eu louvo a Deus por sua vida, por mesmo a gente às vezes não tá tão junta, vamos dizer assim, diariamente, mas quando a gente se fala, a gente tem uma conexão. Aí a senhora sempre tem um carinho muito grande, acredita. E a gente precisa disso, meninas. Nós precisamos de pessoas que caminhem conosco no mesmo propósito. Se você não tem mulheres na sua vida, se você não tem amigas, ou na sua célula, no seu grupo, na sua família, sabe? Una-se a mulheres, una-se a mães com filhas, com irmãs, sobrinhas, sabe? Edifiquem-se umas às outras, porque isso é combustível na nossa vida. Porque quando a gente está desanimadinha, vem uma outra e nos acende, né? E eu louvo a Deus porque a gente pode olhar para o futuro e a gente pode ver que a gente, mesmo com circunstâncias, né? Eu acho que uma outra hora a senhora poderia contar um pouco, né, do seu testemunho, das suas lutas, que eu sei que não foram poucas, mas eu sei que até aqui o Senhor tem te sustentado. Amém. E você tem permanecido não como objeto de adoração, mas sim como uma adoradora. Uma adoradora, porque é para isso que a gente foi criada. Então, assim, eu louvo a Deus por nos presentear, por nos ensinar a caminhar como igreja, como corpo. E nós precisamos disso. Precisamos desenvolver um tempo. Então, meninas, amanhã, que horas você acorda? Você acorda às 6? Você acorda às 5:30? Que horas você acorda? Coloca 5 minutos antes. Sabe, tem um exercício que você, eu não sei se a senhora já faz esse exercício, mas quando você levanta da cama, quando você levantar, você ficar em pé, fica em pé e coloca suas mãos assim, tipo na sua cintura, sabe? E inspira, respira, fala, vamos falar, né? Esse é o dia que o Senhor fez, as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Eu tô acordando, Ele tem um dia para mim, Ele me sustentou, esse dia Ele me deu vida. Ele quer me usar nessa terra, Ele quer falar comigo, né? Eu sou um instrumento de Deus, eu sou um agente de Deus nessa terra. Então que a gente possa acordar e falar, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo hoje? O que é que o Senhor quer me ensinar? Sabe, abre a janela, pensa. E eu tenho até uma música que eu fiz faz alguns anos e eu tive coragem esses dias, assim, sabe? De mostrar. Porque eu tenho um pouco de dificuldade ainda, que eu tô rompendo, mas tenho umas dificuldades Eu às tenho vezes, tantas que você não de acreditar, sabe? Ah. E eu acordo, às vezes, com os passarinhos, porque aqui onde eu moro, não tem muito barulho de carro. E daí tem os passarinhos, né? E um dia eu acordei, eu tava numa crise muito grande de dor por causa da minha coluna. Né? Um dia eu ainda vou contar esse testemunho. E eu acordei, antes do sol nascer, os passarinhos já estavam cantando. E o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, eu não preciso dizer pra eles o que eles precisam fazer. Eu não preciso ficar lembrando. Foi Ele já que mandou cumpre. lá na janela cantar. É verdade, pode ter certeza. E aí, na hora, assim, o Senhor me deu uma canção. E no final fala assim, olhem as aves do céu, que logo pela manhã vem te presentear com um som no céu tão lindo. Filho, levante sorrindo, eu sou teu Deus e de ti cuidarei. Foi essa canção que o Senhor deu no meu coração, ouvindo os passarinhos cantar. Glória a Deus. Então, assim, eu quero dizer
que a gente deseja que os passarinhos cantem para você amanhã Amém. e fale no seu ouvido o que é que Deus tem sonhado para você, né? Pastora, eu quero Hoje, te agradecer hoje pelos eu ensinamentos. quero dizer para as meninas que estão aqui, todas, que não vou, eu disse assim, olha, não é fácil. Quando eu disse não é fácil, porque eu quis dizer da perseverança. Porque é fácil porque não somos nós quem fazemos, é Deus quem faz, né? É Deus que faz tudo em todos, e é Ele que chama, e Ele que nos leva à adoração, é o Espírito Santo, então isso se torna fácil. Eu estou falando a gente precisa buscar, é isso que eu quis dizer. Mas eu quis dizer o seguinte, olha, não pense que eu ou a Gi, nós somos diferentes de vocês, de jeito nenhum. A gente precisa romper a preguiça, a gente precisa romper E esse é o propósito da live, né? assistir um Porque a gente está querendo mostrar a vida real mesmo, não tem performance. Se deixar, eu assisto filme todo dia, ainda bem que eu não tenho Netflix, graças a Deus. Graças a Deus, porque do jeito que eu sou apaixonada, eu ia ficar lá um tempão e ó... Eu maratono sério. Mas eu assisto. Então, se deixar, a gente fica numa preguicinha gostosa. Então, isso é nosso. E nós somos carne, nós vivemos no Espírito, somos do Espírito, o Senhor nos comprou, mas nós ainda estamos nesse tabernáculo, ainda estamos nesse corpo. Então, a gente ainda luta com a carne, né? Igual diz o apóstolo Paulo. Então, mas as mesmas dificuldades que você passa. Ai, pastor, mas como que eu vou ler? Vai lá, começa a ler o Evangelho de João. Fala com o Espírito Santo, Senhor, abre os meus olhos, eu quero contemplar a tua glória, eu te amo. Faz uma oração simples e lê. E pronto, vai lá e busca o Senhor, e vai buscando o Espírito Santo de Deus, vai desenvolvendo uma espiritualidade saudável, vai desenvolvendo a plenitude em você, à medida. Então, essa solitude, essa devoção é entrega, é rendição, é alguns minutos ali. Eu não me conformo de ter menos do que uma hora. A gente precisa, eu acho que a gente tem que ter pelo menos umas 2 horas por dia. Tem dia que eu tenho meia, tem dia que eu tenho uma, tem dia que eu tenho mais de uma. Vou me esconder, gente. Mas busca. Tem que acordar às 4, então. Não. É isso aí. Dá alguma prioridade, você vai ver que algumas coisas dá pra gente tirar. E aí Deus vai suprir. É isso aí. Tá bom? É isso Obrigado aí. pelo convite. Não importa. O que importa é a gente entender o nosso papel, né? Acho que vai acabar a nossa live, nós já vamos estourar 1 hora, talvez vai fazer assim, mas eu quero agradecer. Jesus quer abraçar. Muito obrigada, pastora. Envia. Muito obrigada. Jesus quer abraçar, gente. Jesus ama tanto, ele não cobra, ele está estendendo a mão, abraçando. Ele foi buscar a mulher samaritana perdida, ele estava ali na casa dos amigos, Marta e Maria. Então, Jesus, ele busca esse abraço nosso, esse amor sendo derramado. Então, não se sintam encorajadas a dizer, Jesus, eu te amo, eu preciso de ti. Tem dia que eu estou tão fraco que eu só consigo ler, orar o que está na Bíblia, e depois é que o Espírito Santo me fortalece, põe a mão no coração e fala, Senhor, me levanta. Eu preciso que o Senhor me dê força para fazer hoje o que eu preciso fazer hoje. E aí o Espírito Santo de Deus levanta, tudo depende de Deus. É hoje. É para hoje, meninas. Obrigada. Um beijo, vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Priorize a sua manhã, acorde em 5 minutos, comece o livro de João amanhã. Em nome de Jesus. Obrigada, até a próxima segunda para elas. Obrigada, pastora. Delícia. Um beijo, obrigada. Tchau.